Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estreamos a nossa pílula de gestão. O assunto mais votado foi sobre o cálculo de custo de mão de obra através da internet. Eu também quero agradecer a todos. Tenho recebido umas comunicações bem legais via internet, via Facebook, via e-mail. Agradeço. E sou partidário, como eu falei para vocês, talvez em outras oportunidades, para quem não se lembra, que a informação boa é a informação que circula, né? Informação livre. Peço uma ajuda, por favor, disseminem o nosso programa, indique os amigos, aos colegas, né? A ideia é trazer o máximo possível de informação nesses curtos intervalos dos vídeos que nós fazemos, para colaborar com as suas empresas, com os seus negócios, tornando-os mais rentáveis, inclusive mais seguros, por agirem com maior conhecimento dentro da capacitação de gestão, né? Só relembrando, a nossa conversa é um cafezinho, né? Saúde, que nós possamos começar com o pé direito e fazer um bom uso do nosso tempo aqui do nosso vídeo. Então vamos lá. Gente, quando nós falamos sobre cálculo de custo de mão de obra, é fundamental dizer o seguinte. Primeiro, qual é o tipo da mão de obra, naturalmente, né? Se nós estamos falando do pessoal que trabalha na área de estética, da loja, ou de um profissional veterinário, porque muda absolutamente, e o ponto fundamental de partida, para todo mundo estar muito ajustado com isso em mente, é a questão legal. O que eu quero dizer com isso? As categorias possuem sindicatos, entidades representativas que geralmente negociam e publicam anualmente acordos coletivos e documentos no gênero, indicando qual é o piso, qual a remuneração, como tem que acontecer, benefícios, etc. Portanto, sempre que você pensa em cálculo, a primeira, e obviamente para a contratação dos seus empregados, o primeiro passo que você tem que tomar é conversar com um contador. Fale com um contador qualificado, que deve ser aquele que cuida da sua empresa, inclusive, da toda a parte fiscal, contábil, os registros em livro caixa, etc. Assim como a parte de pessoal. É fundamental que você esteja dentro da lei e para isso você consegue evitar problemas futuros de processos trabalhistas, né? E também consegue capitalizar a seu favor usando a exatidão dos cálculos, que é o nosso objetivo hoje. Outra coisa, dentro das leis de cada, inclusive muda conforme o estado, né? Os sindicatos são estaduais, essas entidades são regionais muitas vezes. Então por isso que é importante falar com alguém que está absolutamente engajado nessa conversa. O nosso contador. Por quê? A forma de contratação que você pratica com o seu pessoal, vamos dar o exemplo. Algumas pessoas têm veterinários como terceiros, que emitem nota fiscal de serviços, né? Essa é uma situação. Outra situação, um funcionário como empregado, ele tem exigências legais de ordem sindical por conta de carga horária e piso salarial para cargas horárias diferentes. Então isso já muda muito o contexto, que é bem isso que eu quero passar para vocês. E tem gente que tem, por exemplo, profissionais de banho e tosa, só para ilustrar como uma maneira genérica, né, os serviços mais comuns que nós temos, que são remunerados uma parte fixa, uma parte variável, que também deve estar contemplada na sua folha de pagamento e recolher os encargos sobre isso. Outro ponto importante é o seguinte: qual é o regime tributário no qual a empresa está incluída? Atividade de pet shop, como banho e tosa e loja, há anos está prevista no Simples, né, no Super Simples Federal, e atividade veterinária foi incluída agora, se eu não me engano, em outubro do ano passado. Acontece o seguinte, isso influencia absurdamente no nosso cálculo. Explico por quê. Uma vez a empresa no Simples, ela tem como custo efetivo o fundo de garantia, os 8% do fundo de garantia que você recolhe sobre a folha bruta mensalmente. Quando essa empresa, se porventura estiver
inclusa no lucro presumido por conta de volume de faturamento ou algum outro benefício fiscal que o contador entendeu melhor assim classificá-la, ela tem uma carga de INSS que representa entre 20% e 30%, conforme a categoria, sobre a folha de pagamento bruta. No super simples, você fala, mas eu recolho a guia de GPS. Lá deve estar o seu Prolabore, né, o Prolabore dos sócios da empresa, se forem declarados mensalmente os Prolabores. E temos também a parte do INSS. O INSS, no caso do super simples, a empresa deduz da folha e repassa ao INSS. Portanto, não é um custo direto dela. O custo direto dela é o salário bruto do empregado e o fundo de garantia sobre tempo de serviço, né? Então, esse é o que mensalmente você recolhe na sua empresa. Alistando no simples é isso. Alistando no lucro presumido, você recolhe, além desse INSS, a parte do empregado, a parte da empresa, que é mais um montão por cento que você precisa verificar com o teu contador exatamente onde se classifica a sua empresa, ok? São várias tabelas, não é a minha praia, apesar de ser técnico em contabilidade, ter pós-graduação em controladoria, etc. A lei muda todo dia e não vale a pena eu me aventurar aqui a tentar compor um cenário. Por isso, fale com um profissional qualificado para isso. Outra coisa, essa mudança no cálculo acontece por quê? Sempre que a sua empresa muda no regime tributário, por exemplo, no caso do super simples, como que você pode pegar e fazer um cálculo rápido, simples e objetivo? Total da folha de pagamento bruta, né? Você acresce naturalmente numa coluninha do lado lá 8% de fundo de garantia. Se a sua empresa está no super simples, como eu falei, INSS desconta do funcionário, você repassa, então não é custo, é o salário bruto e INSS, o fundo de garantia que você recolhe todo mês. Para o cálculo do custo da mão de obra, você precisa pensar o seguinte: todo mês a pessoa tem direito a um 12avos de 13º, que você paga em dezembro, mas que custa, né? Se o empregado entra no meio do ano, você paga 6 12avos, né? Cada mês concluído é um 12avos a mais que você deve pagar. Você já deve ter visto isso em rescisões que você pagou de alguns empregados ou recebeu, enfim. E as férias a mesma coisa, né? O período aquisitivo da data que ele entrou na empresa. No caso das férias, nós temos o acréscimo de 1/3. Então, qual é a conta? Salário bruto dividido por 12, aí você tem um 12avos de férias, o mesmo valor para um 12avos de 13º. Esse valor de férias você pode dividir por 30%, né? 1/3 que você tem, na verdade é 1/3 de acréscimo. Sobre esse mesmo valor você aplica o fundo de garantia. Esses valores são chamados de provisões. As provisões são valores que você tem como custo mensal, mas não paga. Você não sai do teu caixa todo mês um 12avos de férias, um 12avos, mas custa. Essa é a diferença, né? Se você não remunerar esse valor, você está perdendo dinheiro. A somatória dessa massa toda, né, entre os encargos mensais e mais as provisões, é o custo total da tua mão de obra. Aí uma boa dica: conforme o teu regime de contratação desse empregado que você vai calcular a mão de obra, né, eu digo em termos inclusive de carga horária legal por categoria, etc., você pode fazer o cálculo hora e partir daí como referência para a base dos seus serviços, dos seus procedimentos. Uma dica importante: vale a pena você verificar também com o teu contador quais são os impostos incidentes sobre o teu faturamento, no caso de mão de obra, porque é diferente, né? O super simples, na verdade, é super complicado, ele tem milhões de tabelas, então o serviço veterinário se enquadra numa tabela, o serviço de banho e tosa em outra, e assim por diante. Então, quer dizer, você acaba tendo alíquotas diferentes, né? E muito, muito diferentes. Vocês já devem ter notado isso. Quem tem serviços veterinários e quem tem banho e tosa deve ter percebido a brutal diferença das alíquotas. Portanto, considere também nos seus custos, né? E não esqueça também de considerar o seu custo de cartão de crédito, que geralmente é maior a alíquota do que o cartão de débito, para a composição desse valor. Então, quer dizer, é o valor que você vai pagar, que você sabe que vai ter que não vai receber esse valor, né? Tanto os impostos como o custo de cartão,
mas que fazem parte do teu negócio. Então, quer dizer, aquela massa toda, você acresce esses 2 itens, como nós falamos, e daí você pode até fazer um rateio por hora, conforme carga horária indicada para cada categoria profissional. No caso da empresa estar fora, ela não estar classificada no Super Simples, ela estar no lucro presumido, por exemplo, só repassando, ela vai ter o INSS sobre a folha. Então, quer dizer, você vai ter que aplicar sobre os 1/12 de provisões a mesma alíquota que você tem no INSS sobre a folha bruta mensal. Então, você vai ver que dá uma diferença, é praticamente o dobro, ou um pouquinho mais, inclusive, do que o dobro, quando a empresa está no lucro presumido versus está no Super Simples em termos de encargos sociais, né? Por conta dessa diferença, considerando as provisões. E para quem você paga como terceiro, né? Observe as regras também, que são importantes. Conforme a forma, se você pagar por RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, também tem uma metodologia de cálculo que o teu contador vai te explicar. Enfim, é importante você atentar para todos esses detalhes legais para que você não caia em nenhuma armadilha achando que está fazendo um grande negócio e está cavando um buraco gigante embaixo dos pés. Infelizmente tenho visto muito isso por aí, falta de informação por parte das pessoas, né, que desconhecem mesmo o assunto e não foram orientados por seus contadores e correlatos, né? Então a ideia é essa, fazer o cálculo da melhor maneira possível, o mais objetivo. Não adianta se a conta ficar alta ou ficar baixa, a ideia é ver o pior número, né? Para finanças você sempre fala que o pior número é o melhor número, aquele que não vai te dar surpresa e vai te trazer retorno, porque você sabe que o pior que pode acontecer é aquele, se acontecer menos, ótimo, né? Então, parametrize seus serviços, naturalmente você deve checar mercado, etc., concorrência, faça isso. Bom, vamos parando por aqui. Agradeço o seu cafezinho, o meu já foi, como vocês viram. Muito obrigado. Vou disponibilizar outra pesquisa, outro quiz na internet com outros temas. Peço a gentileza, participem, indiquem. E de novo, gente, por favor, me ajuda a divulgar o nosso Pílula de Gestão. Compartilha, passa e-mail, passa para os colegas, enfim. Peço essa gentileza porque, de fato, como eu falei, a minha colaboração para tentar tirar todo mundo da crise, dar um apoio moral aqui, é esse daí, né? Explicando o que eu sei e o que eu faço, tá bom? Muito obrigado. Semana que vem, de novo, com base nas eleições lá da internet, do KISS, temos um novo tema, ok? Até a próxima, muito obrigado. Sucesso!